Renata, vamos falar de quê agora? Olha, agora a gente vai conhecer alguns itens que não são mais... A gente vai falar, na verdade, de acessórios. Como que acessórios podem transformar aí um look? Em quais ocasiões eles devem ser utilizados? Então vamos lá a mais um quadro Imagem em Ação. Bom, a combinação de acessórios desempenha um papel crucial, permitindo que a personalidade brilhe em cada look. Mas como escolher e combinar acessórios de forma harmoniosa e simples para diferentes ocasiões? É o que você vai aprender agora, então, no nosso quadro, tá? Nós estamos recebendo aqui a Heloísa Tiossi, que é a nossa especialista em imagem e posicionamento digital, para nos ajudar com esse assunto. Também a Ellen Castro, que é proprietária da Elo Castro Joias, que também vai nos ajudar, então, com essas dicas. Tudo bem, meninas? Sejam bem-vindas. Bom dia, tudo bem, Renata? Prazer estar aqui. Bom dia, prazer estar aqui, gente. Vamos lá. Como que a gente pode equilibrar o uso de diferentes tipos de acessórios, como colares, pulseiras e anéis, em um único look, Heloísa? Então, os acessórios, a gente sabe que ele faz toda a diferença na produção e muita gente tem dúvida em como começar. Então, o ideal é a gente começar com acessórios menores e para a gente equilibrar, eu gosto sempre de dividir o corpo em duas partes. Então, a gente tem aqui os brincos e o colar muito próximo. Então, sempre que a gente for equilibrar esses dois, combinar esses dois, se um brinco for muito grande, a gente tenta trazer um colar um pouquinho menor. Eu hoje estou sem aqui porque a própria roupa não permite muito esse acessório na parte do pescoço. E gosto de dividir também nessa parte dos membros, né? De mãos, pulseira e os anéis. Então, quando os anéis também são muito grandes, a gente diminui um pouco a pulseira. Se a pulseira já for maior, a gente diminui os anéis. Então, trazer essa composição no todo, né, e equilibrar esses tamanhos é muito importante. Como que os acessórios eles podem comunicar, então, os diferentes estilos e personalidades? Cada pessoa tem uma personalidade muito única, muito diferente. Então, tudo que nós usamos na nossa imagem, incluindo os acessórios, expressa a nossa personalidade. Então, para quem às vezes é mais clássica, as pérolas são ótimas opções, são acessórios menores. Para quem às vezes é mais criativa, mais divertida, pode trazer ali coisas mais coloridas, como aqueles acessórios mais resinados. A gente tem até alguns exemplos que a gente pode também compartilhar aqui. Existem acessórios para cada ocasião? Por exemplo, trabalho, eu posso usar acessórios no trabalho, em eventos, esses acessórios, eles obrigatoriamente têm que ser mais chamativos. Então, tem essa distinção entre as diferentes ocasiões? Com certeza. Qual é o principal cuidado que nós temos que tomar? Na parte profissional, quando a gente está ali dentro do trabalho, é ideal que você não use coisas muito grandes, principalmente quando o acessório ele faz algum tipo de barulho, porque acaba deixando você desconfortável naquele ambiente. Então, se você tem um trabalho mais formal, principalmente, o ideal é que você use acessórios menores. Tanto para que ele não fique balançando e fazendo nenhum tipo de barulho e que não tire a atenção também do seu trabalho. Então, a gente deixa os acessórios maiores para ocasiões mais festivas. Então, às vezes, algum aniversário que você tenha, ou às vezes alguma formatura, algum evento que você tenha, aí você pode trazer acessórios maiores, mais diferentes e mais coloridos. Mas no ambiente de trabalho, o ideal é que você use acessórios um pouco menores, a não ser que a sua profissão seja também mais descontraída. Certo. Antes da gente seguir aqui com o nosso assunto do dia, quero me despedir de Rolim de Molho e Pimenta Bueno, que seguem agora com a programação local. Beijo grande para vocês. Se quiserem continuar conosco, é só seguir pelo nosso canal no YouTube, canal SIC TV. Bom, meninas, aproveitando então, para a gente seguir falando sobre este tema, queria que a gente pudesse aqui se direcionar à mesa, porque a Elo trouxe aqui algumas sugestões, né, alguns itens, alguns acessórios, para a gente poder compreender mais essa temática hoje. Você busca, então, nas peças, tanto o que está em evidência naquele momento, mas também uma variedade ali, justamente trabalhando essa questão de que nós falamos que existem diferentes ocasiões e existe um acessório para cada ocasião, certo? Certo, isso mesmo. Então, eu trouxe aqui para mostrar alguns modelos. Que temos as peças que são bem atemporais, que são os clássicos, eu chamo de peças essenciais, tipo de correntaria. Ó, alguns modelinhos que vai tanto para o dia a dia, assim, para as clientes, para as mulheres mais básicas,
ou para aquelas mais modernas, que daí é só complementar e adicionando outras mais poderosas. E tem as atemporais também, e clássicas, românticas, porque os acessórios, eles expressam cada personalidade, né? Ô Ellen, inclusive, de repente, se eu não gosto de nenhum tipo de acessório no corpo, como corrente, ou anel, ou pulseira, dá para investir também no cabelo, né? Sim, super! Os laços, por exemplo, bem tendência também, trouxe outros modelinhos. Tem também de celular, hoje em dia, acessórios de celular, que está bem na moda agora. Ô Heloísa, e como que eu posso usar um acessório, então, para transformar um look básico em um look mais diferente, um look mais sofisticado? Como que eu posso? A gente pode pegar uma roupa mais básica ali, aquele cruzão, uma camiseta, um jeans e transformar em algo mais sofisticado através dos acessórios? Com certeza. Eu sempre falo que quanto mais básica você estiver, mais você deve investir em acessório. E aí entra os acessórios completos. Tanto brincos e colares, mas também cinto, sapato. E aí você pode trazer coisas maiores. Quando você estiver mais simples, com uma camisetinha mais básica, traz às vezes um colar ali, né? A gente tem aqui, por exemplo, esse de pérola, que tem bastante volume. Então é legal que você traga ali nessa composição mais básica uma peça dessa, por exemplo, que é uma peça que a gente percebe que tem mais volume mesmo para poder preencher esse look. E aí coloca também um cinto, coloca ali um sapato, uma bolsa também diferente. Isso faz total diferença e deixa mais sofisticada a produção. Teria como... E um mix através dessas peças aqui, por exemplo, é possível de harmonizar essas peças? Sim, como é que a gente faz então para poder ter uma combinação mais harmônica? Às vezes você já tem alguma peça em casa, você quer comprar uma nova e compor essas peças juntas. O que eu gosto muito de fazer? De repetir, por exemplo, o banho, principalmente para quem está começando. Então, se eu tenho aqui uma peça mais dourada e um colar aqui, esse daqui, por exemplo, ele é mais longo. Então, fica muito bom você combinar com uma outra peça mais curtinha e que também tenha dourado. A gente pode, inclusive, combinar com essa que a gente acabou de falar, de pérola. Então, a gente pega um colar que é menor com um colar maior e a gente faz essa composição repetindo o metal. Então, essa é a forma mais simples. E repetir as formas também. Então, a gente tem as formas mais arredondadas da pérola. E aqui a gente tem também uma forma que é orgânica, mas que tem linhas curvas. Então, a gente percebe que tem a mesma forma. As formas são parecidas e a cor do metal também. Isso faz com que a gente tenha mais harmonia na composição. Há quem diga, Heloísa, né, eu já vi nas redes sociais, que pessoas que têm ali vários furinhos, a exemplo da minha orelha, de que isso não é chique, de que isso não é sofisticado, mas eu acho que muito do que a gente usa, ele tem que estar ali de acordo com a nossa personalidade. Uma pessoa como eu, que tenho vários furinhos ali na orelha, já uso bastante, porém minimalistas, meio pequenininhos e tudo mais. Eu poderia compor com algo a mais para não pesar, já que eu já tenho tanto metal aqui na minha orelha? Com certeza, Renata. Você tem, mas eles são pequenininhos. Inclusive, olha essa mulher, né, gente? Com certeza está chiquíssima ali. Então, dá pra gente compor, talvez, até ou com um brinco maior. Como os seus são todos pequenininhos, eu ainda traria um maior. Por exemplo, um como esse meu. E aí, você deixaria os menorzinhos pra cima. Ou até um colar maior. Eu vejo que você tá com um aí, mas daria pra trazer um colar maior também para essa produção. Então, na verdade, não tem essa regra de isso é chique, isso não é. O que importa realmente é refletir a tua personalidade. Então, se você se sente bem usando coisas maiores, coisas mais coloridas, esse é o mais importante. Tudo que a gente usa é um reflexo da nossa personalidade. Então, os acessórios, eles também comunicam sobre você. E levar em consideração os ambientes, né? Por exemplo, tem ali algumas atividades profissionais que, de repente, pode ter o manuseio de alguma máquina, algum objeto maior, algum espaço ali, que eu não possa ter algo volumoso que possa proporcionar algum tipo de risco, e aí eu posso investir nos pequenininhos, por exemplo. Exatamente. Dependendo, tem locais também que tem algumas normas, né? Às vezes você precisa usar uniforme, às vezes aquele ambiente não permite, até por questão de higiene. Então, às vezes, eles solicitam que sejam acessórios menores. E aí, a gente tem opções bem delicadinhas, exatamente para essas pessoas que, às vezes, ou não podem usar coisas maiores, ou até não gostam, que querem realmente trazer algo mais delicadinho. Então, a gente tem essas opções também. O que não pode ser feito de jeito nenhum quando eu penso ali na utilização dos acessórios no meu look?
Olha, o que não pode ser feito de jeito nenhum é o exagero. Então, se às vezes a gente tem coisas muito grandes, aqui a gente nem tem, eu acho que é algo tão exagerado, mas você colocar demais. Então, 4, 5 colares, um brinco muito grande, com vários braceletes. Quando você coloca peças demais, aí você pode acabar passando do ponto. A Ellen, por exemplo, ela está com peças mais marcantes, mas elas são bem isoladas, né? Então, assim, apesar de serem peças mais pesadas, digamos, conseguiu manter aí toda a sofisticação da imagem, justamente porque tem uma roupa mais lisa, né? Um cabelo mais preso. Esse tipo de composição também dá muito certo, né? É maravilhoso. E aqui ela equilibrou bem, como eu falei, ó, dividi em 2 partes. Então, se a gente olhar o colar e o brinco, eles têm tamanhos médios, mas nenhum tá passando do ponto muito exagerado. E aí aqui ela já diminuiu, olha só, nos anéis. Então, como ela já tá com tudo maior aqui, os anéis são menores para não passar do ponto com o bracelete, que é maior. Então, eu sempre gosto de dividir esses 2 blocos. Anel com bracelete, você precisa equilibrar para não ficar demais. E a parte superior dos brincos com os colares. Então, são esses 2/3 que a gente divide para conseguir equilibrar e não passar do ponto. Ô Ellen, você tem alguma dica de como manter os acessórios mais bonitos e bem conservados aí por mais tempo? Sim, temos sim. Os acessórios são igual à roupa, né? A gente tem que ter a manutenção e a limpeza diária. Chegou em casa, tirou, passou a flanelinha, né? Porque o nosso corpo ele solta um óleo, um suor naturalmente. Então a gente tem que fazer essa limpeza e manutenção diárias. Meninas, muito legal o nosso assunto de hoje. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre os seus produtos, Ellen, como é que pode te encontrar? Dá para seguir o meu Instagram, a loja Elo Castro Joias. Aqui em Porto Velho temos a loja física, mas atendemos aí o estado inteiro. Heloísa, quem tiver ainda dúvidas sobre acessórios ou outros assuntos relacionados à imagem, como é que pode te encontrar? Meu Instagram é @HeloísaTiossi e a gente consegue, inclusive, descobrir o melhor metal para você através da coloração. Eu ia perguntar sobre isso, mas acho que é bom de guardar esse assunto para uma próxima pauta, hein? Com certeza. Então, este foi o nosso tema de hoje. Semana que vem tem mais. Gostou do vídeo? Então se inscreva no nosso canal para ficar por dentro de todo o nosso conteúdo.